A aula de hoje é para a gente conversar sobre intestino e emagrecimento. Você sabia que às vezes você não está emagrecendo, você não está tendo resultado porque teu intestino não está saudável? Você sabe qual é a relação de intestino e emagrecimento? É isso tudo que a gente vai ensinar na aula de hoje para vocês, combinado? Então sejam muito bem-vindas à aula de hoje. Para a aula de hoje, trouxe uma das nutricionistas aqui do Fit Home para a gente falar sobre intestino. A saúde intestinal, ela é muito importante para quem quer emagrecer, envelhecer, ter qualidade de vida, envelhecer de forma saudável. Então, fica esperta, porque as dicas que a gente vai dar na aula de hoje vão ser muito importantes para você melhorar essa saúde intestinal e fazer com que teu emagrecimento destrave. Eu tô a semana inteira falando com vocês sobre efeito platô, sobre aquele momento que a gente tá fazendo tudo certo, tá treinando, tá fazendo dieta e mesmo assim não emagrece. E uma das causas pode ser o mau funcionamento do seu intestino e talvez ninguém nunca tenha te falado sobre isso. Então, é isso que nós vamos conversar na aula de hoje, beleza? Combinado? Para começar a nossa aula, eu quero fazer uma pergunta que quem se sentir à vontade para responder vai ser bem legal. Eu gosto quando vocês participam, né? O teu intestino, ele funciona de forma regular ou de forma irregular? Só escreve aí para mim como é o funcionamento do teu intestino. O meu intestino funciona regularmente. Não, o meu eu tenho dificuldade, ele não é regular. Manda aí pra mim qual é o funcionamento do teu intestino. A gente tem que prestar muita atenção sobre isso. Por exemplo, para algumas pessoas é regular ir ao banheiro todos os dias. Para outras pessoas, o regular dela é ir no banheiro a cada 2 dias. Então, regular é muito de você com você, tá? Não é se comparando com outras pessoas, beleza? Combinado? Para falar sobre intestino, não teria como não trazer a nossa nutricionista, porque ela é especialista nesse assunto, vai trazer muito conhecimento para vocês. Quem aqui já ouviu falar de microbiota? Já ouviu falar de microbiota? Então, microbiota é outra coisa muito importante aí quando a gente fala de envelhecimento saudável, qualidade de vida e emagrecimento. E é por isso que a gente fez essa live de hoje, beleza? Então, deixa eu chamar aqui a nossa Carlinha, Paula, boa. Olá, pessoal, boa noite! Boa noite. Olha, Não entrou do lado certo entrou, a não, eu câmera troquei hoje, muito bom. rápido. Aline, muito obrigada por estar mais uma quarta-feira aí com a gente. Um assunto, ó o sorriso largo da Nutri, ela adora falar sobre esse Olha o meu assunto. mascote, pessoal. Olha lá, a xícara dela, a xícara. Então vai ser muito legal, com certeza. As alunas vão aprender muito com você. Obrigada aí pela presença e vamos embora. Você que Boa comanda a live hoje noite, aí. pessoal. Olha, eu já estava vendo a resposta aí de vocês. Tem muita gente com intestino irregular, hein? Estão esperando o quê para me seguir e melhorar esse intestino, pessoal? Bora lá! Mari, a gente É vai isso aí. começar falando então desse órgão que eu tanto amo e que muitas vezes não me ama tanto. Para quem conhece um pouco a minha história das outras lives aí, vai ouvindo as outras aí que eu não vou dar spoiler nessa daqui. Então, eu sempre explico para os nossos pacientes, né, para os meus pacientes. O intestino, todo mundo sabe que ele tem 7, 8 metros aí, só que como é formado o nosso intestino, né, gente? Ele é formado por várias vassourinhas, que todo mundo sabe. Lá vem a Aline de novo com a caneta dela. Então a gente tem várias vilosidades que vão se encontrando, né? Então, se a gente esticar esse intestino inteiro, ele vai dar o tamanho de um estádio de futebol, Mari. Então pensa, se a gente tem alguma inflamação intestinal, alguma doença inflamatória intestinal, um intestino irritável, alguma questão no nosso intestino. Então, esse pessoal aí que está falando, meu intestino é irregular, ele é preguiçoso, ou ele funciona de menos ou demais, a gente precisa prestar muita atenção, porque ele não tem só 7, 8 metros, ele tem o tamanho de um estádio de futebol, 300 metros quadrados.
E se eu tenho alguma parte dele não funcionando direito, ele vai atrapalhar o funcionamento de um monte de partes do meu organismo. Tá? Então, quando a gente tem um intestino inflamado, irritado, eu levo meses para modular esse intestino, para reestabelecer esse intestino e a pessoa voltar a ter uma qualidade de vida, né? Então, a gente, de 3 a 6 meses, a gente leva para recuperar o intestino. E a gente começou um trabalho, para quem é no Fit Home, né, Mari? De perguntar toda semana como é que foi o teu intestino essa semana. Né? Como é que ele funcionou? Eu fui todos os dias no banheiro? Como são as minhas fezes? Você deu tchau para o cocô? Porque as pessoas, elas falam, ai, que nojo, eu não vou falar disso, eu não quero falar disso. Ai, credo, para quem precisa falar disso? Gente, é uma coisa que todo mundo precisa fazer. Se não faz, uma hora vai dar muito ruim. Então, os meus pacientes sabem que eu trabalho com essa tabela de Bristol aqui, a gente discute os aspectos das fezes, porque através desses aspectos, que são as fezes das pessoas, eu consigo saber como é que é a alimentação dessa pessoa. Se ela tem uma alimentação rica em fibra, rica em gordura, pobre em fibra, pobre em água. Então, é muito importante a gente olhar as nossas fezes todos os dias. A gente precisa ver se tem alguma coisa diferente ali. Mário, uma curiosidade. Você sabia que o milho não é para aparecer no cocô, igual todo mundo acha? Não sabia. Se ele aparece, Porque as por que pessoas que não aparece? mastigam. Ah, muito bem. Não, Aline, Claro, eu posso só fazer um comentário? Eu, eu tô ouvindo você falar, né? O tamanho do intestino, eu fiquei até um pouco assustada. Você sempre traz uma coisa nova aí pra gente. Que o tamanho do sim. intestino é enorme. Então, gente, imagina. E aí a gente veio na prática lá com você, mas assim, imagina quando você tem. Quando o teu intestino não tá legal. Imagina esse órgão gigante inchado. Porque assim, quando alguma coisa não tá legal, é sinal de inflamação, é dor, Sim, inchaço, vermelhidão. sim. Aprendi na faculdade. Mas você imagina, se seu intestino não tá saudável, ele incha, automaticamente a tua barriga vai ficar enorme. Porque ele é um órgão gigante. E às vezes as pessoas não estão ligadas que esse inchaço abdominal pode ser de uma saúde intestinal prejudicada. Então, a gente não tem esse entendimento, fala-se pouco sobre isso, né? Com certeza você vive numa bolha aí que falam mais. Você deve ver mais posts sobre isso, mais coisas sobre isso. Mas, por exemplo, essas informações não chegam para mim que falo de emagrecimento. Então, olha que legal a gente juntando dois mundos, né? Completamente aí interligados, mas que às vezes a gente não tem É. acesso. Então, às vezes, o inchaço abdominal que está incomodando E você você acha que é pode ser gordura, o né? seu Você pode intestino. ser E que magra e, você acha que e, é e achar, gordura. ai meu Deus, aí você para de comer, dá menos nutriente para esse intestino que está precisando, está te pedindo um socorro aí, e aí você não sabe o que está fazendo de errado. Então você não está olhando para um grande órgão aí do seu. É o meu preferido, vou puxar Que legal. para mim, mas outra coisa que a Muito gente bom. não lembra, Mari, ou não sabe, né? É que ele tem um sistema nervoso só dele. Ele tem um sistema nervoso autônomo, né? Então ele consegue se regular. Então, por exemplo, a gente não pode esquecer que o trato digestório ele começa na boca, né? Então, desde a boca até o ânus é o nosso trato digestório. Então ele consegue trabalhar sozinho. Então ele mesmo fala, ó, começa a mexer aí embaixo porque eu estou recebendo um bolo alimentar. Começa a liberar tal coisa porque eu estou precisando digerir tal coisa. Então ele mesmo começa a se regular. Então também é importante eu manter o intestino saudável porque eu preciso manter todo esse funcionamento aí em dia. Outra coisa que a gente não pode deixar de esquecer que 70% da nossa imunidade vem do intestino, Mari. Então, a gente precisa prestar atenção no intestino para a gente cuidar da imunidade. Então, todo dia de manhã você toma uma água com limão lá, e aí o resto do dia esquece. Não come mais nada saudável, é só ultraprocessado, não come fruta, não come verdura, não come legumes. Você, a sua imunidade não vai alterar em nada, na verdade. Até porque a gente já fez a live de shots, e quem quiser saber,
dá uma olhada lá, entra pro time e a gente já tem essa live também, né, Mari? Outra coisa, mais Sim. ou menos 3 quilos nossos são só das bactérias que vivem no intestino. Como a gente chama essas bactérias? Meu Vocês já Deus. devem ter ouvido falar de microbiota intestinal e de flora intestinal. É isso, né? É a mesma coisa. São só nomes diferentes para a mesma coisa. São nomes antigos e que vão mudando e a gente vai utilizando para entendimento. Então, microbiota intestinal são as bactérias do nosso intestino e que só as do intestino elas têm mais ou menos 3 quilos no nosso corpo, tá? Então é muito importante essa população que a gente tem lá embaixo, a gente precisa prestar atenção nessa população, porque essa população a gente precisa manter ela com soldados, que eu brinco também, né? Com soldados que vão cuidar da nossa saúde. Então a gente precisa manter os bichinhos lá de baixo sempre saudáveis. Quanto mais saudáveis, quando chegar algum invasor, quando chegar alguma toxina, quando chegar alguma célula que queira me causar alguma doença, eu vou ter bastante soldado lá embaixo, vou ter uma flora intestinal muito boa para poder lidar com eles e não vou precisar nem mexer com outras partes do nosso organismo. Então, por isso que o intestino também é muito importante. Oi, Posso pode? perguntar? Como eu sei, como eu sei que minha microbiota não tá Quando a saudável? gente tem um intestino muito constipado ou com muita diarreia frequente, não é porque eu fui, por exemplo, na praia, é muito comum aqui em São Paulo, né? É muito comum quando a gente vai à praia, a gente volta com alguma virose, né? Então, se eu tive a virose essa semana, mas aí semana que vem eu tenho diarreia de novo, aí na outra semana eu tenho diarreia de novo. Então, tem alguma coisa que não está funcionando bem. Ou quando você come e fica empachado, sabe? Parece que você comeu uma feijoada, mas você comeu só um omelete. E aí fica aquele peso, fica pesado. Ou quando a gente solta muito arroto também. Ou, Mário, eu vou falar de outra coisa que é tabu também, o cheiro dos nossos gases, né? Sabe aquele cheiro de putrefina mesmo? Porque tem um aumento de putrefina ali no intestino. Então você sente um cheiro diferente nas fezes. Bem forte mesmo, de putrefina, ou quando eu vivo distendida, ou tem uma semana que eu tô com diarreia, outra semana eu tô constipada, eu vivo sempre inchada. Eu, por exemplo, Mari, já fui diagnosticada com quase todas as doenças intestinais. E, para quem me conhece pessoalmente, eu sou uma pessoa baixa e magra, mas sempre me davam lugar para sentar nas cadeiras de gestantes, porque eu estava sempre distendida. Então, eu já cheguei a ferir minha cintura uma vez, estava 90 para você ter uma ideia. Mária, você tá aí? Beleza. É que seu som Tô. sumiu. Então, isso você vai saber que seu intestino não está funcionando bem. Ou, por exemplo, hoje de manhã eu fui no banheiro, está muito ressecado, saiu só bolinha de cabrito. De tarde eu vou, ele está um pouco mais pastoso. Aí no outro dia ele sai mais despedaçado. Aí no outro dia ele tá boiando. Aí no outro dia eu vou evacuar. Então, cada evacuação minha ele vai estar num aspecto. Também mostra que a minha população de bactéria lá não está legal, tá? Tá. No Show. nosso Perfeito. intestino, Mari, 80 a 90% da serotonina é produzida lá. Então é muito importante, né? Esse é um hormônio que a gente procura muito hoje em dia, né? É o famoso hormônio do prazer, só para falar por cima assim para vocês. E essa serotonina também é responsável pelo peristaltismo. Então, se você normalmente está constipado, você não está produzindo bem a serotonina, você está com aquele intestino mais pesado, aí você vive com desconforto intestinal, você come um alimento que você sempre comeu e de repente ele começa a te fazer mal, não desce bem, você não acaba não gostando mais de comer ele. Aí se eu estou diminuindo a serotonina do meu intestino, que vai mexer com o meu peristaltismo, eu também estou diminuindo a serotonina que a gente utiliza aí para a nossa parte humoral, né? E aí, no Sim. intestino, a gente descobre que dependendo dos tipos de soldados que a gente tem lá, da microbiota que a gente tem lá, a gente pode até prevenir ou diminuir, né, depressão, ansiedade.
Então, existem até muitos estudos vendo quais tipos de cepas de bactérias, né, de cepas de soldadinhos seriam melhor para pessoas que têm depressão, ansiedade, Alzheimer. Então, são doenças, né, neurodegenerativas, né, como o Alzheimer, por exemplo. Então, é muito importante a gente prestar atenção no intestino. E os outros estudos também demonstram, Mari, que as bactérias que tem no intestino de uma pessoa eutrófica são diferentes das bactérias que tem no intestino de uma pessoa obesa. Então, eles pegaram alguns ratinhos e, por exemplo, tinham uns ratinhos obesos, eles pegaram as bactérias do intestino do ratinho obeso, colocaram no ratinho eutrófico e o ratinho eutrófico começou a ganhar peso. Então, olha só como é importante a gente cuidar dos soldados que estão lá embaixo. Porque dependendo do tipo de bactéria que eu tenho lá embaixo, eu posso mudar tanto doenças psicossomáticas, tanto, Saúde tanto a mental. minha saúde física, né? Obesidade, eutrofia e a minha Composição composição corporal. corporal. Então, é muito importante a gente prestar atenção no que a gente come mesmo, porque não se esqueçam, a partir de hoje, vocês têm que alimentar um time de futebol, porque ele precisa percorrer todo o estádio de futebol, vigiar o que está acontecendo lá embaixo, para prevenir muitas doenças que nós podemos ter a partir do intestino. Olha só, deixa eu fazer só um resumão. Então, a gente viu já que o intestino, ele ajuda a gente na imunidade. A gente viu que no intestino a gente tem aí essa família de bactérias, Sim, a microbiota, que está relacionada com a saúde mental, que está relacionada com a saúde intestinal, que está relacionada até com a composição corporal. Então, se a microbiota ela é tão importante assim, como que a gente pode fazer para deixar tá. ela o mais saudável Então possível, eu vou dar Bia? 5 dicas para vocês. Primeiro, variedade. Amo, amo. Variedade na alimentação. Variedade. Lembra quando a gente faz os nossos desafios e a gente fala, gente, vamos provar 2 frutas diferentes? Porque a gente vai muito na prática. Eu trabalho fora de casa, por exemplo. Então eu vou pegar fruta que vai na bolsa, maçã, banana, ameixa ou goiaba e boto sempre essas mesmas frutas eu compro durante a semana porque as outras estragam mais rápido. Aí eu não mudo. Então eu vou comer sempre salada que dura mais na geladeira e não mudo. Ou eu nem compro salada porque estraga mesmo, então eu não como salada. Quando como, eu como só no fim de semana. Ah, e o que que é mais fácil para mim? Purê e carne moída. Então, como a semana inteira purê e carne moída, então a gente não tem diversidade. Por isso que sempre aparece, né? Falando, a nutricionista gosta de um prato colorido. O prato colorido, ele vai me trazer uma diversidade aí, tanto de vitaminas e minerais, tanto de alimentos prebióticos. O que são alimentos prebióticos, Mari? A gente precisa alimentar esses soldados. E o alimento desses soldados são essas fibras que a gente encontra na diversidade dos alimentos, tá? Os prebióticos. Por isso que a gente fala, gente, consuma alimentos integrais, consuma uma variedade de frutas, de verduras e legumes, porque eles vão dar para o nosso intestino concentrações diferentes de prebióticos, para deixar, é como se fosse o whey dos nossos soldados. Então, qual que é o alimento dos soldados? É o prebiótico que a gente encontra na variedade da alimentação, das frutas, verduras e legumes. Entendeu? Boa. Pegou essa? Tá? Perfeito. Primeira dica. Uhum. Variedade na alimentação, galera. Para de comer Sim. sempre a mesma coisa. Frutas, legumes e verduras, né? Que eu já fui botando uma dica na outra. Então a gente tenta sempre variar. Eu, quando vou na feira, eu vejo sempre uma fruta diferente. Tem uma feira aqui perto de casa que a maioria das barracas são de pessoas de descendência japonesa, então sempre aparece algumas coisas diferentes. Então eu vou lá e sempre compro uma coisa diferente para provar. Então aparece frutas diferentes, verduras diferentes. Então procurem lugares, pelo menos uma vez na semana, comer uma coisinha diferente para você e mudando aí a sua diversidade, tá? Então, fruta, verdura e legumes todos os dias.
Não é só no fim de semana salada, não é só a mesma fruta. Então, a primeira dica é a variedade, a segunda dica, todos os dias frutas, verduras e legumes. A terceira dica, que eu já falei da primeira, né, que são os pré-bióticos, e os alimentos probióticos. O que são probióticos, Mari? Pró, ó, ó. Então a gente lembra do pró, que é a própria bactéria em si. Então aqui, quem nunca teve essa virose, por exemplo, quando foi na praia, aí o médico passou lá, aí eu não vou lembrar o nome comercial, Floratil. O Floratil. couro. Floratil, meu Nunca pai, passou um é. Floratil. Ai, ai, seu filho tá com diarreia, foi na praia? Toma um Floratil. O Floratil tem um tipo de bactéria. Então a gente tem. Nossa, se eu for começar a falar o nome das bactérias aqui, não dá. Ah, então eu vou comprar, todo dia eu vou tomar uma. Gente, também tem a grande questão. Você vai tomar uma bactéria. Então, às vezes, por exemplo, pessoas com doenças inflamatórias intestinais, que tem uma doença autoimune, que o corpo ataca ele mesmo, eles não vão se dar bem com bactérias, ou alguns tipos de bactérias. Então, assim, eu prefiro indicar só o pré-biótico, porque o pré eu vou fortalecer os soldados que eu tenho lá dentro, e com a variedade eu também vou mudar os tipos de soldados que eu tenho lá dentro. E probiótico a gente vai tomar quando você passou numa consulta com um especialista e ele vai saber direitinho o que você precisa. Porque eu posso ir lá na farmácia, tem mais de 20 marcas diferentes, mais de 20, 30 tipos de bactérias que vocês podem comprar facilmente lá. Faz bem para a saúde? Faz. Mas e se você tem algumas outras questões com saúde ou não tinha e pode apresentar? Então, o probiótico eu indico em casos específicos e quando você passa em consulta e você vai saber qual bactéria você vai colocar aí dentro, tá? Então, fortalece seus soldados aí com os prebióticos. A quarta dica, que todo mundo já sabe, é a água, né? Não adianta eu não hidratar o meu intestino. Eu preciso hidratar a pele. Eu preciso deixar ele liso, maravilhoso, tá? Porque o intestino a água vai me ajudar na digestão, vai me ajudar na motilidade, vai me ajudar na evacuação. Se a gente não toma água, a gente fica mais constipado. Quando a gente fica mais constipado, eu vou atrapalhar todas as bactérias que tem lá dentro e vou predispor a outras doenças, como diverticulite, hemorroida. Então, a gente precisa prestar muita atenção na água, tá? Pegou? E a Perfeito. quinta dica pode Peguei. parecer que foi combinado com a Mari, mas a atividade física também ajuda na modulação do intestino pela questão de liberação de hormônios também. Então, para a gente ter um intestino saudável, a gente precisa ter essa rotina saudável: atividade física, alimentação e hidratação. Não tem segredo, galera. Toda live a gente vai Muito falar a bom. mesma É a coisa. tríade. O, É a tríade da saúde, a tríade do Fit Home. a Mirei Luiz acho que está perguntando a Água. ordem. O primeiro é variedade. O segundo é frutas, verduras e legumes todos os dias. O terceiro são os pré-bióticos e os probióticos. O quarto é a água e o quinto é a atividade física. Muito bom. Com essas 5 dicas aí, ó, seu intestino vai ficar saudável É, e a barriga desincha, galera. Começa a reparar. Uma coisa legal que eu sempre falo para as alunas, né, e que você também tem falado bastante, é isso. É se conhecer. Então começa a reparar se tem algum alimento que quando você come, você se sente meio mal, você não fica legal. E aí leva isso para um especialista, não vai ficar se automedicando. Você precisa conhecer seu corpo, porque você é responsável por ele, mas depois você pega essa informação que você colheu sozinha aí, empiricamente, e leva para um sim. especialista para ele poder te ajudar nisso. Então, ó, toda vez que eu tomo leite, eu fico muito mal da barriga, eu tenho diarreia. Você já reparou isso? Você não foi assim, ah, eu tô tendo dor de barriga do nada. Não, você já identificou que é quando você toma qualquer coisa, ou quando você come qualquer coisa, acontece isso. Aí você pega essa informação, leva para especialista, a especialista te ajuda a resolver esse problema. Mas o processo
da vida saudável, tanto alimentação quanto exercício, Sim. é autoconhecimento, galera. E aí, autoconhecimento é olhar para dentro mesmo, até para o intestino, Muito para principalmente para o dentro. intestino, né? Mari, uma coisa que você falou e que é É muito isso importante eu aí. falar aqui, porque eu vejo muito meme disso na internet, né? Qual que é? É uma síndrome que todo mundo tem, mas não leva a sério. Ah, eu tenho intolerância à lactose, mas pode me dar essa pizza quatro queijos aí. Eu tenho intolerância à lactose, mas eu tomo leite, não tô nem aí. É só uma dor de barriga. Pensa que você está causando uma irritação em 300 metros quadrados. Você está inflamando 300 metros quadrados. E aí, quando a gente irrita muito o intestino, então o intestino é formado por vários tijolinhos assim. Então, se a gente inflama muito ele, a gente acaba tendo essas tie junctions, né? A gente tem essa abertura aí do intestino. Então, pensa que são as vilosidades, eu inflamei ele, ela ficou um pouquinho mais aberta. Eu deixei ela aberta, então, ao invés de passar substâncias que podem passar para cá, que seriam as vitaminas, os minerais que vão para o nosso sangue, vai passar alguma toxina. E aqui embaixo, galera, e aí você tinha só uma intolerância à lactose, você pode desenvolver. Vai que você tinha uma genética, você já tem, né, um ambiente que a gente leva, por exemplo, poluição, agrotóxicos e um monte de coisas, bebida alcoólica, sedentarismo, como só gordura e tudo mais, aí eu vou comendo leite, vou inflamando, e aí eu já tinha talvez algumas células genéticas que falavam, talvez ela tenha uma doença de Crohn, mas se ela não tiver nada, não vai ter. E aí você vai lá e predispõe a uma doença que você tinha. Pessoal, eu não Sim. estou falando que quem tem doença de Crohn aconteceu isso, tá? Foi um exemplo que apareceu aqui agora, mas é a mesma coisa com diabetes. Então você sabe que na sua família você tem predisposição a ter diabetes. O que que você precisa fazer? Se prevenir, porque você já tem uma chance de se tornar diabético. Então, se você não cuida, muito provavelmente você vai ficar diabético. Então, a mesma coisa que eu tô falando, eu tenho intolerância à lactose, mas eu não tô nem aí, eu como mesmo, é só, me dá só dor de barriga e passa e tudo bem, mas você está inflamando um grande de um tecido que ele, como eu falei, ele tem um sistema nervoso só dele. Então, se ele recebe alguma coisa ali e não consegue dar conta, vai predispor algumas doenças que você pode ter. Outra coisa que eu falei, né, Mari, que eles pegaram as bactérias dos intestinos dos ratinhos e saiu na Netflix um documentário que eles pegaram e estudaram a microbiota intestinal de um rapaz que fazia competição. Sabe aquelas pessoas que competem quem come mais, que é bastante comum fora do Brasil isso, aquelas competições. Pegaram a microbiota intestinal de uma mulher obesa, de uma mulher que tinha síndrome do intestino irritável e de uma mulher que sofria de anorexia, mas estava com ortorexia, que é um tipo de transtorno alimentar também. E eles estudaram essas microbiotas. E eles descobriram que as microbiotas deles eram totalmente diferentes, né? E como a gente já comentou aí em algumas lives, existe alguns tratamentos que eles usam até para as pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais, que já tem alguns estudos há muitos anos, que fazem translocação bacteriana. Então, eles pegam as bactérias das fezes de pessoas saudáveis e colocam no intestino de pessoas que têm essas doenças e observam uma melhora importante, né, das doenças dessas pessoas. Então, assim, é muito importante a gente cuidar da nossa alimentação para eu ter uma flora intestinal saudável, né? Então, cada vez mais. Eu tô rindo, porque Nossa, não conta o pelo final da amor de série. Depois as gente, pessoas assistem. Olha aí, a Ju você assistiu já. Depois assistiu? vão assistir esse documentário, eu também vou assistir. A Aline já me deu spoiler, mas eu vou assistir. É, muito bom. Ô, Aline, muito, muito obrigada, de verdade. Mais uma live aí com muito conhecimento. Não sei se você tem mais alguma coisa aí para falar, A gente ou se a pode gente pode encerrar. Não sei se encerrar. alguém quer perguntar alguma coisa. E se o pessoal aí que respondeu que estava com intestino irregular, já vai fazer feira amanhã de manhã e comprar outros vegetais aí. Ó, alunas Fit Home, participem das enquetes dentro dos grupos. É importante até para a gente trazer os conteúdos para vocês. Então, a gente já colocou como essa rotina aí. Toda semana a Aline vai perguntar lá no grupo como foi o intestino, como
o intestino de vocês funcionou essa semana, participa, responde, até para você ir percebendo se tá melhorando, se não tá. Opa, Aline, não tá melhorando, cara. Será que eu tenho que tá faltando aqui? Eu tô fazendo isso, isso, isso. Então, é super importante vocês participarem dessas enquetes para a gente trazer coisas para ajudarem vocês nesse processo, né? E revisite as lives. Assista de novo. Eu vou fazer um trabalho entre essa semana e semana que vem de pegar todas as lives que a gente já fez, baixar, jogar no YouTube, deixar. Vou colocar numa plataforma só para as alunas lá, então, para facilitar o acesso para vocês. Vou organizar isso, porque só no Instagram eu sei que acaba se perdendo, né? Mas aí a gente faz esse trabalhinho de pôr no YouTube, jogar na plataforma de vocês, para vocês sempre revisitarem as lives, porque sempre tem um conteúdo a mais, uma coisa que você esqueceu, que não deu tempo de E pegar, é muita tem uma informação, né? coisa que eu quero falar. E eu perguntei também essa semana se o que elas comeram no final de semana de diferente alterou o intestino delas, o funcionamento intestinal. E muitas Boa. delas responderam que sim, que alterou. Então, quando o intestino, quando a gente cria uma rotina, quando a gente sai dessa rotina, a gente também percebe. Quer ver, Mari, como é que seu intestino funciona bem? Antes das primeiras palestras que você for dar, uma apresentação do seu mestrado, não te dá dor de barriga? Muitas pessoas sentem dor de barriga. Então, assim, o emocional também está muito ligado com o intestino, né? Então, quando a gente está muito ansioso, muitas pessoas têm diarreia, mas muitas pessoas ficam constipadas também. Então, assim, é uma ligação muito louca que tem com o cérebro e com o intestino. O eixo intestino-cérebro tem aí uma grande É isso caminhada, aí. muita coisa a gente sabe, e muita coisa há de se descobrir ainda. E essa ligação que tem com o cérebro e com o intestino. Muito legal. Aline, muito obrigada pela live. A gente se vê lá nos grupos. E, meninas, obrigada pela presença aí. Caso vocês queiram entrar pro time, fazer parte aí do Fit Home, ter eu como personal, a Aline como nutricionista, clica lá no link no meu perfil, você cai no meu WhatsApp e eu te explico como funciona. E se você que já é minha aluna, ou se você fala assim, não, já tenho uma personal, eu só quero uma Nutri. Aí você vai lá no perfil da Aline, e chama ela lá no direct que ela te explica como que funcionam os atendimentos dela também, beleza? Gente, obrigada. Aline, obrigada mesmo. Muito boa. Beijo, E a gente pessoal! se vê no grupo. E não se esqueça de dar tchau pro Cocô, Beijo. Eu amei sua minha canequinha. bebê. Tchau! Tchau. Beijo.